Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e nós estamos começando mais um Flash Liberal. Aquele momento em que nós lançamos os 10 artigos mais curtidos diretamente na nossa página oficial. Para você que não pôde acompanhá-los ou para você que queira revê-los em retrospectiva, nós lançamos assim o Top 10 a partir do 10º para o primeiro lugar. Começando pelo 10º lugar, um artigo de autoria do nosso querido amigo Iago Rebelo, Divide et Impera. É um artigo que ele, como estudante de história, como poucos, está habilitado a escrever, a discursar sobre isso, e que o Iago pega um verdadeiro lema, uma tática do antigo Império Romano, uma tática de dominação, que traduzida significa exatamente dividir para conquistar, e compara com a realidade atual, com as estratégias que têm sido usadas pela nossa querida esquerda para segregar a sociedade, para dividir a sociedade, seja por que critério for, por critérios étnicos, por critérios de cor de pele, por critérios de orientação sexual, por critérios religiosos, por quaisquer critérios que sejam. Segregar a sociedade e dividi-la para produzir conflito, o que seria interessante para a esquerda nos seus propósitos de poder e de dominação. Esse é o artigo do Iago Rebelo, que vem seguido, em 9º lugar, por um artigo de minha autoria, Marco Antônio Villa e a importância das narrativas em política. Que é um artigo em que eu uso como pretexto uma acusação que o Marco Antônio Villa, que é um historiador que todos conhecem, um historiador da equipe de Veja, da equipe da TVeja online, que ele faz ao filósofo, escritor e jornalista Olavo de Carvalho. E ele diz que o Olavo seria fascista, seria um representante da extrema-direita, mas na realidade isso foi apenas um pretexto para eu lançar uma reflexão de pontos que eu considero equivocados na estratégia do Marco Antônio Villa, no discurso que ele vem adotando, não apenas nessa oportunidade, mas também em outras, em que ele, a meu ver, esvazia de conteúdo ideológico as investidas do PT. É como se, por exemplo, como ele diz, o Foro de São Paulo, de que o PT participa, em que o PT é um dos congregadores, uma das lideranças institucionais, ele diz que ali não é mais esquerda, seria apenas um populismo latino. Ele simplifica a coisa e tira o material ideológico de cena, aquele material que nós, a partir do gramscismo, conhecemos bem, o que no meu ponto de vista, na minha visão, é uma estratégia equivocada que fortalece a esquerda caso a instituição concreta PT venha a cair. Então, deixa-se o espaço aberto para que outros esquerdistas de orientação similar aproveitem o mesmo discurso para chegar ao poder da mesma forma. Essa é basicamente a crítica que eu faço ao pensamento do Marco Antônio Villa. Em 8º lugar, uma outra crítica feita por mim, em um outro artigo, a Semana da Covardia, da Petrobras, da criatura e do criador. É uma crítica que eu faço a partir de fatos que aconteceram na semana passada, em que, primeiro, a Petrobras se recusou a fornecer registros de gravações em áudio e vídeo sobre as reuniões que eram, muitas delas, inclusive, presididas pela nossa atual presidente, Dilma Rousseff, quando ela era do Conselho de Administração da empresa. Em que eu designo essa atitude como uma espécie de covardia. A Petrobras alega que o seu regimento interno determina que esses registros sejam apagados, portanto eles não mais existem, mas ela também diz que não pode exibir essas normas, porque elas também contêm elementos sigilosos. Quer dizer, todos os argumentos possíveis para se esquivar de oferecer a verdade ao público, sendo que é uma empresa estatal que subsiste em grande medida em função das verbas públicas, das verbas do povo a quem se nega a verdade. Covardia também da presidente Dilma, que nessa semana fugiu de se pronunciar no 1º de maio e agora também, no momento que você vê esse vídeo, isso já aconteceu, se esquivou de fazer um pronunciamento na propaganda eleitoral do próprio partido, né? E ainda a covardia de uma terceira figura. Se Dilma é a criatura, existe o criador. Quem é esse criador? Leiam o artigo e vocês verão o covarde mor sendo denunciado também nesse texto. Em 7º lugar,
o argumento esquerdista racista contra a redução da maioridade penal, do nosso diretor executivo Bernardo Santoro, que é um artigo que dialoga, de certa forma, com o artigo do Iago, que abriu a nossa lista em 10º lugar, porque é um artigo que mostra uma das estratégias da esquerda de segregação, de divisão da sociedade. O Bernardo não trata disso, mas ele está falando da questão racial, da alegação de muitos esquerdistas de que a redução da maioridade penal seria um plano maquiavélico das direitas racistas para colocar os jovens negros na cadeia, né? Ou seja, associando a ideia de criminalidade à ideia da cor da pele, à ideia dos negros. Com mais do que argumentos, com dados matemáticos de pesquisas, o Bernardo mostra que os negros também são muito roubados, também são muito vítimas dos crimes que se pretende englobar com a devida lei penal, uma devida punição por parte da lei. Então o Bernardo diz que muitos argumentos da esquerda em defesa da manutenção da maioridade penal tal como ela se encontra no Brasil são respeitáveis, por mais que nós discordemos deles, e o Instituto Liberal tem a missão de difundir o ponto de vista contrário aos pontos de vista coletivistas, socialistas, né? Por mais que nós respeitemos os pontos de vista discordantes, esse argumento é um argumento que não merece esse mesmo respeito, segundo o Bernardo. Nós pessoalmente concordamos, porque é um argumento devidamente racista. Precisa, portanto, ser denunciado na sua fragilidade e no seu mau caráter. Em 6º lugar, mais uma vez a nossa filósofa Catarina Rocha Monte, com o seu artigo O Brasil entre a herança de Locke e de Rousseau. Que é um artigo em que ela estabelece a oposição das matrizes filosóficas lockeanas e das matrizes filosóficas russonianas, as primeiras mais liberais, mais afeitas à propriedade privada, que inclusive a Catarina entende como um fundamento da solidez das democracias ocidentais, e a segunda, uma espécie de antecessora do socialismo, que está o pensamento de Rousseau é um pensamento bastante calcado em coletivismo, é um pensamento que leva a um democratismo radical, que não respeita tanto as instituições, né? Essa é a abordagem que a Catarina faz, e ela traz as leituras lockeanas e russonianas para debater a política do nosso tempo, a política do nosso momento. Eles que eram filósofos do tempo do iluminismo, Rousseau, que foi considerado uma das mentes por trás intelectualmente dos revolucionários franceses, né, uma das referências deles, e Locke, uma das referências clássicas do liberalismo clássico. Tá? Então ela traz essas matrizes para abordar o debate público atual, a situação política atual, especialmente do Brasil, fazendo um destaque aí ao ressurgir de ideias calcadas na liberdade e na propriedade privada por parte das juventudes, como o Movimento Brasil Livre, que nós já tivemos a ocasião de entrevistar aqui para o nosso site. Mais um artigo muito interessante da Catarina que vale ser consultado. Em 5º lugar, o João César de Mello, nosso escritor e artista plástico, volta com Liberalismo na África. Mais um artigo desmontando aquela mitologia esquerdista de que os problemas da fome e da miséria na África seriam resultado da ganância e da maldade dos capitalistas internacionais. O João César de Mello demonstra, mais uma vez, que o capitalismo liberal, as estruturas de liberdade, as estruturas de um capitalismo de verdade, né, passam muito longe das sociedades africanas que estão imersas em governos populistas, em governos esquerdistas, em governos de orientação à esquerda, em governos ditatoriais, muitos deles, que, de fato, concentram riqueza por conta da sua do seu forte peso estatizante na organização social. Então, de liberais, de capitalistas, de fato, pouco ou nada tem. Muito conveniente, portanto, para as nossas esquerdas, culpar os capitalistas por esses males, né? Sem olhar para a intimidade daquelas sociedades. Em 4º lugar, o professor Ivan Dauchas traz o seu artigo sobre a polêmica das cotas raciais. Autoexplicativo o título, é um argumento liberal, né, de viés liberal, do professor Ivan Dauchas, confrontando essa ideia de que nós deveríamos contemplar negros ou índios ou pessoas de determinadas etnias, determinadas cores de pele,
voltando também a fazer um diálogo lá com o artigo do Bernardo, de certa forma, que também fala sobre essa estratégia racista na retórica da esquerda, em que o Ivan Dalsas mostra, defende o pilar liberal, clássico também, da igualdade de todos perante a lei, demonstrando que essa balela de dívidas históricas não justifica nós fazermos esse tipo de divisão numa sociedade, sobretudo, plural e miscigenada como a nossa, como quase nenhuma no mundo, como é a brasileira, fazer essa divisão por bandeiras demagógicas que dão voto. Esse é o argumento do Ivan Dalsas. Em terceiro lugar, do nosso colaborador Jefferson Viana, parece que vai seguir nessa linha muito interessante de abordar a política latino-americana, como é que ela vai estar se comportando nesse momento, a onda de reação a essa estatização intensa, ao populismo intenso, solapando a democracia. Como Hugo Chávez deu um golpe de Estado com fachada jurídica. É um verdadeiro histórico, uma verdadeira análise histórica de como é que o bolivarianismo na figura do Chávez conseguiu se estabelecer como força hegemônica de poder na Venezuela. É a história de uma tragédia que serve de modelo para a observação de todos nós que vivemos próximos a essa nação agredida, que é a Venezuela, agredida nas suas liberdades, e que nos preocupamos com os rumos do nosso continente, que está integrado nessa aliança sinistra da esquerda. Em segundo e primeiro lugares, nós temos artigos que abordam uma questão similar, que é o novo ministro Fachin, indicado aí pelo nosso governo, que teria ideias um tanto radicais demais à esquerda, que seria importante que nós apontássemos os nossos dardos para o perigo que pode representar. Em segundo lugar, um comunista no STF, do nosso diretor João Luiz Mauad, é um artigo em que ele elenca trechos do pensamento do senhor Fachin que ele enxerga como perigosos nesse ponto de vista de incitação a uma relativização da propriedade, a um pensamento um tanto quanto próximo às matrizes marxistas, às matrizes de esquerda que se quer combater. E em primeiro lugar, Fachin e o culto a Moloque, do nosso analista político Flávio Morgenstern. Um artigo em que ele dá uma aula associando uma reflexão histórica com referências mitológicas, referências às religiões pagãs antigas, ao culto a Moloque, aos sacrifícios, com as ideias da esquerda atual, principalmente aquela que não se importa em sacrificar as vidas das crianças para se dar um suposto direito às mulheres de praticarem o aborto voluntariamente. E no meio dessa discussão ele chega ao Fachin, chega à necessidade que nós temos de estarmos vigilantes a como o nosso Congresso, como o nosso Ministério, como o nosso Supremo Tribunal Federal, como os órgãos da nossa República estão se comportando, estão se deixando infiltrar por tendências que são avessas ao tipo de liberdade que nós sustentamos. Esse foi o Flash Liberal de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês visitem os nossos artigos, a produção dos nossos colaboradores no Instituto Liberal. Se você estiver assistindo a esse vídeo no YouTube, você provavelmente verá aqui embaixo, mas também ao longo da transmissão do vídeo, os artigos que nós destacamos. Se você estiver assistindo a esse vídeo no Facebook, na nossa página, na nossa fanpage no Facebook, aqui em cima você verá a relação dos artigos que foram comentados com os respectivos links. Obrigado pela sua audiência, pela atenção que você dá ao nosso Instituto, que estará sempre aqui com esse esforço de difundir as ideias da liberdade para você, porque você é a parte mais importante da sociedade. Até semana que vem.